Eu sou o professor Osvanildo Alves e você está no canal Conversas Matemáticas. Nossa conversa de hoje vai girar em torno do seguinte assunto: como é que eu faço para não sofrer nas aulas de física no ensino médio? Aí você pensa assim: para que abordar um tópico desses num canal de matemática? A física, ao estudar os fenômenos que ocorrem na natureza e fenômenos até criados pelo homem, como o movimento de automóveis, de aviões e etc., ela se expressa por meio de linguagem matemática. Mas pode acontecer que você, um aluno que gosta de matemática, que sai bem nas aulas de matemática, tenha dificuldades em física. Para evitar esse problema, eu tenho uma outra sugestão que talvez possa lhe ajudar. Primeiro, é interessante que você leia a teoria que vem no livro com muita calma. Tente compreender a teoria que o livro traz e que o professor explicou. Feito isto, analise com calma os exemplos resolvidos que o livro traz e tente resolvê-los. Outra coisa que você deve fazer é analisar com muita calma as fórmulas que são dadas. Embora haja uma ênfase já há alguns anos para que as pessoas não decorem fórmulas, porque é uma educação muito formal e todo aquele blá 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 todo que o pessoal da educação tenta colocar na cabeça da gente, quando você chega na área de exatas, você precisa dominar fórmulas, você precisa decorá-las inicialmente e depois compreender, saber por que aqueles símbolos estão lá, o que eles significam e mexer com eles. Mas você aí no ensino médio, você precisa primariamente saber os nomes daqueles símbolos e saber o que eles significam. Decore a fórmula e saiba os nomes dos símbolos e, é claro, as unidades de cada um desses símbolos. Daí, para facilitar esse decoreba das fórmulas, que não é um crime, tá? Você precisa fazer isso mesmo, você pode compilar essas fórmulas numa folha específica ou num caderninho, colocando ali, junto da fórmula, não só o nome do símbolo, mas também a unidade daquele símbolo. Por exemplo, para você que está no primeiro ano, você vai encontrar aquela fórmula básica, velocidade igual distância dividido pelo tempo. Você pode colocar, ao escrever a fórmula, no V, você vai colocar lá o nome, velocidade ou velocidade média. No ΔS, você vai colocar espaço percorrido ou similar, né? E a unidade, que seria quilômetro. E no ΔT você vai colocar intervalo de tempo ou tempo e a unidade. Ora, é claro que esse é um exemplo bem simples. Se você fizer isso com todas as fórmulas, indicando o nome daquela fórmula, os elementos, o nome dos elementos e as unidades, isso vai facilitar muito o seu estudo. Como assim? Quando você lê a questão, você vai conseguir perceber, ou pelo nome ou pela unidade, a que aquele número se refere. Fazendo isso, vai ficar mais fácil estruturar a questão. Uma vez lida a questão, identificados os elementos, você deve discriminar esses elementos, destacando, por exemplo, quem seria a quantidade de calor, qual seria a massa, quanto seria o calor específico, se a variação de temperatura foi dada, no caso você que está estudando no segundo ano, é a parte de termologia, identificou os elementos, colocou a numeração, as unidades necessárias, identificou o elemento que está faltando, aí fica fácil você perceber então qual vai ser a fórmula utilizada. Perceba que a gente está trabalhando com sugestões bem simples, que poderiam até ser condenadas por alguns educadores, porque você estaria aí trabalhando com educação bancária e todo aquele blá blá blá, mas a questão é, em exatas, você precisa saber as fórmulas, saber o que eles significam, identificar os elementos numa questão, claro, você tem que saber ler bem a questão para identificar esses elementos, e então aplicar a fórmula para resolver a questão. Depois que você termina de resolver, você analisa e vê se aquele resultado faz sentido. Porque às vezes você está lá no afã de resolver e você, ao terminar, troca a unidade da coisa lá. Se você está calculando velocidade, você não vai ter a unidade só em quilômetro, você vai ter a unidade em quilômetro por hora. Então você tem que lembrar bem as unidades que você está usando. Se você seguir essas sugestões, o seu estudo de física vai ser um pouco mais simples, especialmente se você tem aquela dificuldade, assim, eu não estou entendendo, tem umas ideias muito complicadas.
Então, analise a teoria, veja as fórmulas, compile se for preciso, identifica os nomes de cada elemento e as unidades, tá bom? Quando você lê a questão, você já vai conseguir identificar e organizar a questão com muito cuidado e, ao finalizar, você vê se as unidades estão todas direitinho. Obviamente, eu não posso deixar de dar a sugestão mais importante de todas, que é você entender que precisa prestar muita atenção na aula, se possível, sente do meio da sala para frente e se concentre ali. Se você tem dificuldade, você tem que aumentar a sua concentração na aula. Essas são minhas sugestões para você que, mesmo gostando de matemática, não conseguiu perceber ainda que a física fala por meio de matemática. É claro que um professor de física teria sugestões um pouco mais profundas, quem sabe um pouco mais adequadas, mas para eu que trabalho com matemática, que analiso basicamente a linguagem matemática que a física tem, essas são as sugestões que eu tenho para você. Interprete-as como desejar, adeque essas sugestões à sua realidade, à sua maneira de ser, e com certeza suas notas em física vão aumentar bastante e seu resultado em física nos próximos vestibulares serão muito bons. Eu sou o professor Osvanildo Alves, você esteve no canal Conversas Matemáticas. Se tiver aí alguma sugestão ou opinião, deixe nos comentários e a gente se vê na próxima conversa.